Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala, o vosso irmão em Cristo, evangelista Elias Santos. Eu estava pensando numa palavra, meditando e pedindo a Deus alguma revelação, alguma inspiração. E o Senhor, pelo seu Espírito, me trouxe à luz o conhecimento de verdades que a gente percebe que na nossa geração, na nossa atualidade, são verdades torcidas. E eu estava meditando acerca eu já vi situações de pessoas crentes, né, usando termos que são termos fortes, frases confrontadoras, fortes, só que foram ditas por homens ímpios, homens que se destacaram na indústria secular, no cinema secular, em várias áreas. E eu vi, por exemplo, que existe uma personagem na Bíblia que é uma personagem fictícia que Jesus usou para demonstrar atitudes dessa personagem, que na verdade é um animal, que esse animal tem atitudes muito semelhantes a um falso profeta. E nós vemos na atualidade, por exemplo, pessoas usando essas verdades no que diz respeito ao lobo, que no capítulo 20 de Atos, o apóstolo Paulo disse que ele estava indo, ligado pelo Espírito, a Jerusalém, sem saber o que lá esperava ele, senão aquilo que o Espírito Santo de cidade em cidade o revelava, que lá o aguardava prisões, açoites, até mesmo a morte. E ele disse: mas em nada eu tenho a minha vida preciosa, contudo que eu cumpra com alegria o ministério que me foi entregue pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: mas eu sei que depois da minha partida, e agora ele usa essa personagem, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores, que não pouparão o rebanho, e que no meio dentre vós se levantarão homens perversos, que falarão coisas muito arrogantes, com o intuito de atrair os discípulos após si. Então o apóstolo Paulo, ele usa essa figura, o lobo, porque se nós estudarmos um pouquinho fazer um estudo na biologia como é o habitat, como são os comportamentos desse animal que é o lobo, nós vamos nos deparar com muitas qualidades. Eles sabem trabalhar muito bem em equipe. Na alcateia tem o lobo alfa e o lobo beta, um defende o outro, né? Então eles têm um propósito. O lobo, ele não pode ser domesticado como os cães que foram domesticados, que hoje são os cães domésticos. Porque o lobo, ele não pode ser domesticado, por quê? Porque já foi comprovado cientificamente que nos primeiros meses de vida, o lobo pequeno, ele pode ser domesticado, né? Pode se comportar bem no meio de crianças, primeiros meses de vida. Mas quando ele começa a assumir uma idade mais avançada, estudos comprovam isso, que ele chega a se opor ao seu próprio dono, porque o lobo, ele traz nele mesmo um espírito de comando, de liderança, né? E ele faz de tudo. Ele é um animal que não é domesticado, não pode ser domesticado pelo homem, mas eles dão a própria vida, se for preciso, para defender um membro da sua alcateia. Então eles são muito rigorosos no que se diz respeito à sua própria natureza. Eles são animais muito territoriais, que cumprem bem com a sua missão, né? Eles não são domesticáveis, eles não podem ter relação
com outros caninos que não sejam da sua própria espécie, principalmente da sua própria alcateia, porque eles são muito territoriais, eles trabalham muito bem em equipe. Estudos chegam a comprovar que o lobo ele tem uma fragilidade muito inferior à de um cão doméstico. Mas os mesmos estudos comprovam que quando a alcateia de lobo está ali formada para atacar uma presa, pasmem os senhores, esta alcateia tem a agressividade, a força de um elefante. Parece que é inacreditável, mas porque o poder de ataque em equipe deles é muito eficiente, E nós vemos, lendo a Bíblia no capítulo 7 de Mateus, nós vamos ver que Jesus falou o seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 15, ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A gente vê por aí pessoas, publicando coisas sobre um personagem muito importante na sociedade francesa. Ele foi um personagem que nasceu em 26 de fevereiro de 1802, em Binson, na França. E ele faleceu no dia 22 de maio de 1885, em Paris, na França. Esse homem era conhecido como Victor Mery Hugo, ou Victor Hugo. Ele foi um romancista, ele foi um poeta, ele foi um dramaturgo, ele foi um ensaísta, ele foi um artista, um estadista e um ativista pelos direitos humanos franceses de grande atuação política em seu país. E ele era um artista. Se você, por exemplo, entrar no Google e escrever exatamente assim, Victor Hugo, 36 obras de arte, você vai se deparar com as obras de arte desse homem, que inclusive são obras de artes muito macabras, Imagens de ocultismo dentro daquelas imagens. Você pode procurar, escrever no Google, Victor Hugo, 36 obras de arte, você vai ver e confirmar aquilo que eu estou falando. E as pessoas usam uma frase muito famosa, que infelizmente se introduziu no meio cristão, que esse homem, Victor Hugo, proferiu, que ele disse: quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. E os cristãos têm trazido este dito de Victor Hugo para o meio cristão. Primeiro que ele não era um cristão, Ele foi um estadista, um ativista, como nós já dissemos, um artista, mas ele não era cristão. Mas agora, as características que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 15, ele disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Então, a vestimenta deles é como ovelha. Aí nós se perguntamos, por que muitas vezes pessoas falam que o lobo é o pastor, Tem como um lobo ser, ou melhor, tem como um pastor ser um lobo? Não tem. Por quê? Porque Jesus deixou bem claro que o mercenário, ele não é pastor. Então, o pastor não pode ser um lobo. Ou ele é lobo ou ele é pastor. E se ele não é pastor, ele é mercenário. Não tem como um mercenário ser pastor. Na visão de Jesus não tem. Ele pode ter um título entre os homens de pastor. Mas na visão de Deus, se ele age com posturas que não identificam ele como essa ilustre função que é dada por Deus de um pastor, ele é um mercenário. Então, o lobo, ele é muito íntimo do mercenário, Porque quem é o lobo? Segundo o capítulo 10 de João e segundo Mateus capítulo 7, ambas palavras ditas por Jesus. Quem é o lobo? O lobo do capítulo 10 de João, a Bíblia diz assim, vamos ler, o mercenário, ele vê que o lobo vem e ele foge, porque não tem cuidado das ovelhas. Vamos ver ali exatamente o que Jesus falou sobre isso. João capítulo 10,
versículo 12 do capítulo 10 de João, diz: mas o mercenário que não é pastor, então ele não é pastor. Então não tem como dizer que essa figura aqui é um pastor. Não é pastor, ele está cuidando de um rebanho, mas não é pastor, é mercenário. Ele não é pastor de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo os arrebata e a dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Por que o mercenário foge? Ele não está fugindo do lobo. Porque o mercenário ele anda junto com o lobo. A figura do lobo é identificada pelo falso profeta, do capítulo 7 de Mateus. Jesus diz: acautelai-vos, né, dos falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelhas. Ou seja, o falso profeta ele se introduz no rebanho para tomar uma aparência de ovelha. E quando ele toma aquela aparência de ovelha, aí que está o perigo das igrejas, né? Aí que está o perigo. Imagina lá um pastor cuidando do rebanho, ele está cuidando do lobo, se o lobo vai vindo do norte, vai vindo do sul, mas aí quando vê o pastor dá uma bobeira lá, o lobo vem e o que ele faz? O lobo, ele não vai atacar a ovelha, ele vai ficar cheirando as ovelhas, ele vai ficar em roda das ovelhas, ou seja, o intuito do lobo é se familiarizar com as ovelhas. O apóstolo Pedro disse bem claro aqui no capítulo 2, se não me falha a memória, de 2 Pedro. Vamos ver o que a Bíblia diz na epístola de 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2, versículo 2, diz assim, capítulo 2, versículo 2, 1 também. E também houve entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertas heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesma perdição repentina. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo pelo Espírito Santo o quê? Que se levantará no meio deles, como entre vós haverá também. Como dentre vós haverá, ou seja, o intuito do lobo é se introduzir no rebanho. Quando ele se introduz no rebanho, ele começa a tomar a forma de ovelha. Mas é aquela forma superficial, porque um lobo nunca vai ser uma ovelha. Nunca. Ele só vai adquirir aquela forma superficial. É aquele cristão, aquele crente, entre aspas, que nunca foi regenerado, que nunca nasceu de novo, que nunca teve um encontro de fato com o Deus da palavra de Deus, com o Deus da Bíblia. Então o lobo está ali. E o mercenário do capítulo 10 de João, quando ele vê que o lobo vem, que é o falso profeta do capítulo 7 de Mateus, quando vê que o lobo vem, ele deixa as ovelhas e foge, não porque ele tem medo do lobo, porque ele trabalha junto com o lobo, mas porque ele não tem cuidado das ovelhas. Jesus explicou isso, ele fala e depois ele explica porque ele é Deus e não é Deus de confusão. Ele explica o porquê que o mercenário foge, porque não tem cuidado das ovelhas. Ou seja, o mercenário, ele vê que o lobo vem, o lobo é amigo dele, o falso profeta é amigo dele, porque ele também tem características de falso profeta, porque ele é um mercenário, porque ele está ali pelo dinheiro, pelo benefício, por aquilo que a ovelha pode produzir para ele financeiramente. Então, quando ele vê que o lobo vem, mesmo não tendo medo, porque é amigo do lobo, ele foge porque não tem cuidado, ou seja, não está nem aí. Então, essa é a característica do mercenário. Então, o mercenário não é o pastor. Então, outra coisa, como nós começamos esse assunto, não tem como um pastor ser um lobo. Se ele é lobo, ele não é pastor. Se ele é pastor, ele é pastor. Mas se ele não é pastor, né, ele é lobo. Então, nós vimos, por exemplo, essa questão do capítulo 7 de Mateus, voltando para o capítulo 7 de Mateus, o lobo ele tenta se disfarçar de ovelha, mas, olha o que Jesus disse, o seu interiormente são lobos devoradores. Será que nós podemos assimilar Judas com o lobo? Judas, ele traiu Jesus por quê? Porque Judas via em Jesus um governante político.
que iria restaurar o reino a Israel e que iria retirar Israel do jugo de Roma. Como ele viu que isso não acontecia, ele traiu Jesus. Ele traiu Jesus. Mas agora, ele foi um traidor. Mas agora, o lobo, ele é um devorador. Ele vem para devorar o rebanho. Ele vem para devorar o rebanho. Então, na atualidade, nos dias de hoje, o que acontece? Quando alguém, por exemplo, se opõe a doutrinas que estão sendo ensinadas de forma errônea, quando alguém se opõe a certas atitudes carnais de líderes, principalmente líderes, pastores, ou pregadores, ou mestres, quando alguém se opõe a coisas erradas, principalmente quando pessoas que estão ali para ensinar o povo, elas não têm uma conduta que são concernente àquilo que elas ensinam. São pessoas hipócritas. Quando alguém se levanta contra essas atitudes dessas pessoas que agem de hipocrisia, o que é a primeira coisa que as pessoas chamam? De lobo. Aí eles usam esta frase de Victor Hugo, né? Um poeta, um estadista, né? Francês, que inclusive nas suas obras de arte tem traços muito relevantes de que ele poderia, não podemos afirmar, que ele poderia ser um ocultista. Não estamos afirmando. Mas certo é que ele não é cristão. Então usam isso para tentar dizer que as pessoas que são sinceras, que são pelo correto, né, que querem ver a obra de Deus avançar em verdade, dizem que essas pessoas são lobos. Mas o que é que está faltando? Ler a Bíblia. O que é o lobo na Bíblia? Quais são as características desse personagem fictício que aponta, né, um personagem real no meio cristão, que é o falso profeta. Então o lobo é um falso profeta. E o falso profeta é aquele que traz doutrina estranha. E principalmente o falso profeta, né? O apóstolo Pedro diz no capítulo 2, 2 Pedro, onde nós lemos, olha a característica do falso profeta. Eles introduzirão heresias encobertas de perdição, ou seja, é encoberta. É coisa que aos olhos naturais, é coisa que passa desapercebido. Se a pessoa não tem o discernimento, a pessoa é enganada. Se a pessoa não é eleito de Deus, ela é enganada. É por isso que Jesus falou que a besta, ou melhor, que os falsos profetas, ele vai fazer até fogo descer do céu. Foi lá na revelação do Apocalipse que foi falado isso. Vai fazer fogo, a besta vai fazer fogo descer do céu à vista dos homens. Quem é que fez fogo descer do céu da Bíblia? É claro que foi Deus, mas por intermédio de quem? O profeta Elias, o profeta preferido dos pentecostais. É uma saudade que tinha em Israel. É por isso que quando Jesus na cruz clamava Abba Pai, as pessoas olhavam de baixo e diziam que ele estava clamando por Elias. É por isso que quando João Batista apareceu, acharam que ele era Elias. É por isso que Jesus perguntou para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Porque alguns dizem que tu és Elias, outro um dos profetas, porque Elias era um profeta que tinha integridade com Deus e deixou saudade em Israel. E a besta vai simular aquilo tudo, vai fazer fogo descer do céu à vista dos homens. À vista dos homens. E Jesus deixou bem claro na sua palavra que seriam feitos nos últimos tempos grandes sinais. Que se possível, ou seja, se ele diz se possível, quer dizer que é impossível. Então, se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos ou os eleitos. Então, quem é escolhido de Deus não é enganado. Ele não vai comer no mesmo prato, ele não vai comer pão embolorado, porque logo, logo a verdade vem à tona. Então, quando nós nos opomos, quando você que nos ouve aí, quando você está se opondo a falsas doutrinas, se opondo a pessoas, na verdade, que têm atitudes que não condizem com a palavra e estão ensinando o povo, você não é um lobo. Você não é um lobo. Aí tem uma inversão de valores muito grande pela palavra de Deus. Muito, muito, mas muito grande.
É uma inversão muito grande de valores, porque o lobo é o falso profeta. E o falso profeta ele tem característica. Qual é que é a característica que Jesus deu do falso profeta? Uma árvore se conhece pelos seus frutos. Pode, porventura, uma figueira produzir azeitona? Pode, porventura, um pé de azeitona produzir figos? Não. A árvore se conhece pelos seus frutos. Então, Jesus diz, pelos seus frutos o conhecereis. Então, para uma pessoa ser identificada como um lobo, essa é a senha. Para uma pessoa ser identificada como um lobo, ou seja, como um falso profeta, que é a Bíblia que diz isso, ela tem que apresentar frutos de falso profeta. E os frutos do falso profeta é principalmente a hipocrisia. Ele ensina uma coisa e vive outra. Onde ele passa, ele deixa um rastro de destruição. Né? Um rastro de destruição. É como o capítulo 8 de João. Jesus conversou com os discípulos que criam nele, diz a palavra de Deus. Que criam nele, ele começou a dizer para eles, se vocês guardarem a minha palavra, vocês serão meus discípulos. E diz, nós não somos servos de ninguém, porque nós somos filhos de Abraão. Aí diz, como é que vocês dizem que são filhos de Abraão? Se vocês querem matar-me, homem justo, né, que vos ensina toda a verdade, que tem ouvido do Pai, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas Abraão não fez isto. Abraão, ele viu meus dias, ele exultou pelos meus dias, disse Jesus. Vocês têm por pai o diabo e vocês querem satisfazer a vontade do pai de vocês. Qual é que é a vontade do pai de vocês? Matar os profetas, como eles mataram Jesus. Né? Então, o lobo, ele não tem característica de combater pela verdade. Ele tem frutos de falso profeta. Frutos de falso profeta. É uma árvore frondosa com figos amargos, com frutos amargos. Né? Então, é uma aparência. É uma aparência. Então, cada vez que nós pregamos, nós temos que ter um testemunho daquilo que nós pregamos, ou então não pregamos. Ou então ficamos quietos, ficamos orando a Deus, ficamos aprendendo, ou então não nos metemos para fazer coisa errada. Né? Porque pelos seus frutos, Jesus falou, conhecereis. Então, nós devemos perder esse equívoco de chamar pessoas que são sinceras de lobo, porque o lobo não condiz... Né? Essa figura de lobo não condiz com verdade. Ele é o pai da mentira. O falso profeta tem características do diabo. Ele é o pai da mentira. Ele mente. Quantos homens de Deus tem por aí que são mentirosos? São mentirosos, que mentem descaradamente, são mentirosos. Aí nós perguntamos, são homens de Deus? Não. Não, homem de Deus, não é homem de Deus por quê? Porque a Bíblia diz que em Deus não há nenhuma mentira. Né? Mas a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso, só Deus verdadeiro. É claro, a natureza do homem é assim. Mas agora o homem regenerado ele não vai viver mentindo. Se ele viver mentindo, nós olhamos para a árvore e vamos conhecer o fruto. Mentira. Então, se ele vive de mentira, né, então é um falso profeta. Então, o falso profeta é o lobo. Então, nós temos que saber entender e não inverter os valores. Quem é o lobo? Quem é a ovelha? Quem é o pastor? Quem é o mercenário? São figuras distintas, absolutamente distintas. Nós teríamos muito mais que falar acerca disso, mas o tempo não nos proporciona esse tempo. Mas que Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus. Espero que essa palavra venha produzir fruto. E você que está pela verdade, que está pelo reino de Deus, não pelos seus próprios benefícios, mas pelo reino de Deus, fique tranquilo. Você ainda é ovelha, graças a Deus. Deus abençoe. Né? Se inscreva lá no nosso canal, Evangelho Dinâmico Elias Santos. Se inscreva lá e ative as notificações para receber os novos vídeos de confronto pela palavra de Deus. Deus abençoe, grande abraço em nome de Jesus.